Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thales Rogério e hoje nós vamos começar os nossos estudos com mais um resumo de história falando sobre a Grécia Antiga, Para dimensionar aí a importância de se estudar a Grécia Antiga, basta lembrar que foi exatamente nesse território que surgiram a filosofia, a democracia, os Jogos Olímpicos, além de conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento da matemática e de várias outras ciências. Vamos ao nosso conteúdo. Separada da Ásia Menor pelo Mar Egeu, quase de frente para o Egito, a Grécia atual ocupa boa parte da Península Balcânica. Aí, por volta de cerca de 4.000 anos, começou a surgir ali um tipo de organização social que contribuiria decisivamente para a formação das sociedades europeias contemporâneas. Com o tempo, a região na época chamada de Hélade passaria a abrigar diversas cidades independentes como Atenas, Espartas e a cidade de Corinto. O relevo extremamente acidentado seria decisivo para que não constituísse um Estado unificado. Mesmo assim, certos traços comuns, como idioma e até mesmo a religião, deram o conjunto das cidades uma única identidade cultural. O espaço geográfico da Hélade pode ser dividido em três partes distintas: a continental, formada por montanhas e planícies férteis isoladas; a peninsular, com o litoral recortado pelo golfo e baías que facilitavam a navegação; e a insular, com numerosas ilhas que permitiam navegar em terras sempre à vista. Característica importante numa época de técnica naval, onde tudo era muito precário, era muito primitivo. As características físicas dificultavam a ocupação de grande parte do território. Apenas 20% da sua área era propícia a atividades econômicas. Pouca chuva, ausência de grandes rios, por sua vez, dificultavam a prática da agricultura. A navegação costeira era a única atividade facilitada pelas condições geográficas. O período de formação do povo grego é conhecido como pré-homérico. O que inicia com as invasões dóricas denomina-se homérico. A desagregação dos gêneros a partir do século 8 a.C. inaugura o período arcaico, a consolidação das polis, das cidades, estados e posteriormente aí, o surgimento também da democracia. Os primeiros grupos, já no período pré-homérico, de arianos a ocupar a Hélade por volta aí de 2.000 anos antes de Cristo, foram os povos aqueus. Os aqueus eram nômades, deslocavam-se em busca de melhores pastagens para os seus rebanhos e, quando chegaram à Grécia, ocuparam as terras mais férteis e assimilaram os grupos nativos. A sedentarização provocou a formação dos primeiros núcleos urbanos na própria Hélade, como Tirinto, Argos e também a cidade de Micenas. Com o tempo, Micenas transformou-se no principal centro político, econômico e cultural para os povos aqueus. Por volta de 1700 a.C., outros dois povos arianos chegaram à Grécia, que foram os jônios e os eólios. Pacíficos, acabaram integrados às sociedades locais sem nenhum tipo de conflito. Nessa mesma época, a cidade de Micenas mantinha intenso intercâmbio com a cidade de Creta, dando origem à cultura creto-micênica. O período homérico também passa a surgir com outro povo chamado de gênos. A base social da Grécia, após o século 7 a.C., passou a ser pelos povos gênos, ou seja, a reunião em um mesmo lar de todos os descendentes de um único antepassado.
Os gêneros, muitas vezes constituídos por centenas de pessoas, eram comandados por um único chefe. O poder era transmitido de pai para filho. Logicamente, o filho deveria ser o mais velho, deveria ser o primogênito. O poder aí mantinha-se o culto aos antepassados, a uma justiça própria, baseado nos seus próprios costumes. E cada membro dos gêneros dependia de uma unidade familiar. E os grupos, contudo, desfrutavam de grande autonomia política. A economia dos gêneros era basicamente agropastoril. A família rica era uma família com terra fértil, pois garantia o sustento cotidiano e ainda conseguia armazenar produtos em tempos aí de dificuldade. O excedente possibilitava ainda contratar artesãos, comprar escravos, mercadorias de alto valor, que eram incorporados ao tesouro da família. Outras formas de aumentar as riquezas eram as guerras. Logicamente, as guerras demonstravam o poder de quem estava no campo de batalha. A cidade que perdia a guerra tornava-se escrava de quem vencia. Então isso formava um sentido mais econômico ali para a região, principalmente a pirataria e os saques realizados por esses povos. Geralmente eram os mais jovens aí que se dedicavam a esse tipo de atividade. Mas quando surge o período arcaico é marcado com o surgimento da polis. Os gêneros, conforme a afinidade cultural, agrupavam-se entre si, formando os chamados frátrios. O objetivo principal das fátrias era aumentar a segurança das famílias. As fátrias, por sua vez, agrupavam-se em tribos. Enquanto o poder esteve centralizado na mão dos povos gêmeos, as fátrias ou as tribos, as cidades gregas, não passaram de associações políticas temporárias. A desagregação da estrutura tradicional, a diluição do poder entre os eupátridas provocaram o surgimento de instâncias de poderes superiores às dos antigos organismos. Surgiu a polis ou cidade-estado. A organização típica da Grécia Antiga. Com a centralização do poder nos organismos administrativos da polis, as cidades passaram a ser um centro da sociedade grega, lugar para onde a população confluía e reforçava seus laços de identidade. Ao mesmo tempo em que a polis se consolidava, ocorria a passagem da economia gentílica para a economia urbana. A expansão grega foi a iniciativa dos grupos sociais insatisfeitos com as condições de vida nas comunidades gregas. No início, o planejamento era mínimo e as ocupações realizavam-se quase ao acaso. Com o tempo, as polis passaram a se integrar por essas ações e a expansão tornou-se um empreendimento do próprio Estado, com uma regulamentação totalmente específica. Para se fixar nesse período de colonização da Grécia, os colonos muitas vezes tinham que enfrentar os habitantes nativos. Nesse caso, as práticas dos gregos variam conforme o poderio de suas expedições, a resistência e o grau de desenvolvimento da população local. Quase sempre, quer pelo emprego da força, quer pela persuasão, e os colonizadores gregos conseguiam se estabelecer na região em que eles queriam colonizar. A colonização era iniciada pela ocupação da área costeira, Ao desembarcar, os gregos realizavam-se o ritual religioso, delimitava-se a área de ocupação, a terra era dividida entre lotes e distribuída entre os participantes da expedição. Cumprida essa etapa, iniciava-se a ocupação do interior. Com a pólice, na sua origem, os colonos gregos mantinham mais laços culturais do que laços políticos.
Os vínculos eram completamente pelo intercâmbio econômico. As áreas de colonização mantinham um perfil agrário, mas também alguns locais desenvolveram-se atividades artesanais e também comerciais e tornaram-se mais dinâmicas a uma economia grega. Para nós finalizarmos esse conteúdo relacionado ao início da formação do povo grego, nós temos também que mencionar o processo da Guerra de Troia, né? A obra de Homero é considerada aí as obras mais antigas da literatura grega, em que se baseia até mesmo os períodos em que estamos mencionando. Seus poemas épicos, Ilíada e Odisseia, narram um período da história da Grécia sem escrita, no qual hábitos e acontecimentos foram preservados, sobretudo pela tradição oral. A vida de Homero é muito cheia de mistérios, alguns historiadores até questionam até mesmo a sua existência, e o poema A Ilíada narra a Guerra de Troia, a cidade da Ásia Menor, conhecida pelos gregos como Ilion, nome do qual deriva o título do poema, e o conflito teve início com o rapto de uma mulher chamada Helena, que era mulher de um grego chamado Agamenon. Essa mulher foi raptada pelo príncipe troiano Paris. O poema descreve o longo cerco e a tomada da cidade de Troia pelas forças gregas, chefiadas aí por Agamenon. A principal personagem desse poema é um homem chamado Aquiles, que é um herói grego, que se retira dos combates depois de um desentendimento com o Agamenon. Depois, quando seu amigo Patroclo é morto pelo troiano Heitor, Aquiles volta à luta e mata Heitor. Em seguida, é morto por Paris, irmão de Heitor, que é morto por uma certeira flechada no calcanhar, seu único ponto vulnerável, seu único ponto fraco, né? Por isso que surge aí o chagão popular, o tendão de Aquiles. O poema termina com os gregos presenteando os troianos com um gigantesco cavalo de madeira, no interior do qual haviam soldados escondidos. Durante a noite, eles abrem as portas de Troia, que foi ocupada pelo exército grego. Desse episódio deriva-se a expressão cavalo de Troia, ou até mesmo presente grego, enfim. Já o segundo poema, a Odisseia, descreve o retorno do guerreiro Ulisses, né, que em grego é chamado de Odisseu, ao seu reino de Ítaca. Ele vai demorar aí um bom tempo até chegar, até voltar ao seu reino. Esse foi aí mais um resumo de história, né? Muito obrigado pela companhia dos senhores. Até o nosso próximo vídeo.